E se eu te dissesse que essa coceira que não te deixa dormir, essa comichão insistente que talvez você atribua à pele seca ou a coisas da idade, poderia ser um sinal de alerta de algo muito mais sério. Parece assustador e é importante que prestemos atenção. Sou a Dout, Graça Freitas, e dedico minha vida à saúde dos nossos idosos. Hoje quero te dar um aviso que todos os médicos gostariam que as pessoas conhecessem. Existe um perigo silencioso que muitos ignoram, um sinal de socorro que seu próprio corpo te envia. Uma simples coceira, quando aparece de forma persistente em três lugares muito específicos. Pode ser um dos primeiros avisos de uma doença grave que está avançando sem que você perceba. Hoje, vou te revelar os três lugares do corpo, onde uma coceira intensa é uma bandeira vermelha que nunca, mas nunca você deve ignorar, principalmente se você já passou dos 50 ou 60 anos. Fica comigo, porque entender isso a tempo pode ser a diferença entre uma vida longa e saudável e um diagnóstico que chega tarde demais. Ao longo dos meus anos como médica, eu vi histórias que poderiam ter tido um final muito diferente. Pacientes que chegam no meu consultório com um dano nos rins quase irreversível ou com problemas do fígado tão avançados que as opções de tratamento são poucas. E quando revisamos a história deles, frequentemente encontramos um sintoma em comum que foi ignorado por meses, às vezes por anos. Uma coceira que não passava com nada. A maioria de nós pensa que a coceira vem de algo externo, a picada de um inseto, alergia a um creme novo ou sar de um tecido. E sim, muitas vezes é assim tão simples, mas precisamos entender que nossa pele é como um espelho do que acontece por dentro. É um órgão gigante que pode refletir a saúde dos nossos sistemas mais profundos. Quando os órgãos que limpam o nosso corpo, como o fígado e os rins começam a falhar, nem sempre doem. Às vezes, no lugar de uma dor evidente, eles enviam sinais sutis. E um dos mais comuns é uma coceira que não tem uma causa lógica na superfície da tele. É como a luz de revisar motor no painel do seu corpo. E hoje você vai aprender a interpretá-la. Deixa eu te contar uma história real que aconteceu no meu consultório. Imagina essa cena porque eu já vi muitas vezes uma pessoa, vamos chamá-la de João, de 65 anos, aposentado, morava aqui em São Paulo com a esposa. Ele começou a sentir uma coceira terrível nas pernas à noite. Não o deixava dormir. Ele se coçava até se machucar. A pele ficava vermelha, arranhada. A família dele dizia: Pai, é por causa da idade, a pele fica ressecada. Passa esse creme. A filha dele comprou um creme hidratante caro na farmácia. Não funcionou. A esposa sugeriu trocar o sabonete. Não funcionou. O filho disse: Pai, talvez seja alergia ao detergente da roupa. Também não funcionou. João experimentava um creme, depois outro e mais outro. Gastou dinheiro em loções e remédios que não serviram de nada. A coceira continuava ali, enlouquecedora, constante. Passaram-se 6 meses de sofrimento. João ficou irritado, cansado, frustrado. Começou a evitar sair de casa porque a coceira o incomodava o tempo todo. E o pior, ele começou a sentir outros sintomas também. Um cansaço estranho, mesmo sem fazer nada. As pernas começaram a inchar. Ele achava que era porque ficava muito tempo sentado. O que João e sua família não sabiam é que essa coceira não tinha nada a ver com o ressecamento da pele dele. Era um grito de socorro dos rins dele que estavam falhando em silêncio. Os rins Belly tinham parado de filtrar bem as toxinas do sangue. Esse acúmulo de resíduos e o desequilíbrio de minerais que provoca, como o cálcio e o fósforo, irritam as terminações nervosas de dentro para fora. O corpo dele não estava pedindo um creme, estava pedindo aos gritos um tratamento que salvasse a vida dele. Quando finalmente João chegou ao hospital, o dano já era grande. Os rins dele já tinham perdido mais de 60% da função. Felizmente conseguimos tratá-lo a tempo. Ele começou um tratamento rigoroso e hoje está bem, mas foi por pouco. Se ele tivesse ido ao médico quando a coceira começou, teria evitado tanto sofrimento. Essa história se repete com doenças do fígado e até com certos tipos de câncer. O problema é que nos acostumamos a tratar o sintoma superficial, não a nos perguntar por que isso está acontecendo. E quando falamos de uma coceira persistente em um idoso, ignorar a causa raiz é um risco muito alto. O diagnóstico precoce é tudo,
e essa coceira poderia ser a sua primeira e melhor oportunidade para agir. Agora vamos ao que é importante. Nem toda a coceira é uma emergência, mas se aparecer de forma intensa e persistente nessas três zonas específicas, você precisa prestar máxima atenção. O primeiro lugar que deve levantar suspeitas é talvez um dos mais estranhos: as palmas das mãos e as plantas dos pés. Você pode estar pensando, mas doutora, todo mundo tem coceira nas mãos e nos pés de vez em quando. Sim, mas a coceira que estou falando é diferente, é muito específica. Se você sente uma coceira intensa, profunda, quase como se viesse de dentro da pele e que piora muito durante a noite, isso é uma bandeira vermelha gigante. Estou falando de uma coceira que não alivia quando você coça, porque não há nada na superfície. Você pode olhar suas mãos e pés e não ver absolutamente nada, nem erupção, nem bolhas, nem exsicamento, mas a sensação é insuportável. É uma coceira que te deixa desesperado. Você coça, coça, coça e não melhora nada. É como se a coceira estivesse embaixo da pele, onde você não consegue alcançar. E a característica mais marcante é que essa coceira piora muito à noite. Quando você deita na cama para dormir, ela fica insuportável. Esse tipo de coceira, conhecida como prurido colistático, é uma pista clínica muito importante que pode apontar para um problema no fígado. Deixa eu te explicar o que está acontecendo. Seu fígado é a estação de tratamento do seu corpo. É como uma fábrica gigante que trabalha sem parar. Ele produz bile para a digestão. A bile é um líquido que ajuda a quebrar as gorduras que você come através dessa bile. O fígado também elimina resíduos e toxinas do corpo. É um sistema muito inteligente quando funciona bem, mas quando o fígado está doente ou seus ductos ficam obstruídos, esse fluxo é interrompido. A bile não consegue sair direito. Certas substâncias que deveriam ser eliminadas, como sais biliares, começam a se acumular no sangue. Hoje sabemos que há um processo complexo onde vários compostos terminam irritando os nervos da pele de dentro para fora, e por razões que ainda são estudadas, essa irritação é sentida com força especial nas palmas das mãos e nas plantas dos pés. Ignorar esse sinal pode atrasar o diagnóstico de uma doença hepática até que ela se encontre em uma fase muito avançada, como uma cirrose ou uma insuficiência hepática. A cirrose é quando o fígado fica cheio de cicatrizes e perde a capacidade de funcionar. A insuficiência hepática é quando o fígado praticamente para de funcionar. Ambas são condições muito graves que podem levar à morte se não forem tratados. E o tratamento nessas fases avançadas é complicado. Pode precisar de transplante de fígado, cirurgia de grande porte, espera por um doador. Mas sabe o que é o mais frustrante? Se o problema tivesse sido detectado mais cedo, quando a coceira começou, o tratamento poderia ter sido muito mais simples. Medicamentos, mudanças na dieta, acompanhamento regular, coisas que podem controlar a doença e dar uma vida longa e de qualidade. Então, se você sente essa coceira inexplicável nas mãos e nos pés, principalmente à noite, não vá à farmácia comprar outro creme. Marque uma consulta com seu médico e solicite um exame de sangue para ver como está funcionando o seu fígado. Os exames são simples e podem salvar sua vida. Antes de continuar, se essa informação está parecendo útil, te peço um pequeno favor. Tire um segundo para dar o seu gostei nesse vídeo e se inscrever no canal. Assim você não vai perder outros avisos importantes para a sua saúde e da sua família. Vamos continuar. O segundo tipo de coceira não se limita a um só lugar, mas sua natureza é inconfundível. Me refiro a uma coceira generalizada que vai e vem e que pode atacar todo o seu corpo, mas frequentemente é sentida com mais força nas costas, no peito e nas pernas. É uma coceira que te deixa louco, que não te dá trégua. Essa pode ser um sinal de advertência de uma doença renal crônica, como no caso do João. É conhecida como prurido urêmico. Urêmico vem de uremia, que é o acúmulo de ureia e outras toxinas no sangue. Deixa eu te explicar como os rins funcionam. Os rins são dois órgãos em forma de feijão que ficam nas suas costas, um de cada lado da coluna. Eles são os filtros do seu corpo. Todo o seu sangue passa pelos rins várias vezes por dia, fazendo um trabalho incrível de limpar esse sangue. Os rins filtram os resíduos, o excesso de água, os minerais que estão sobrando, tudo que o corpo não precisa e transformam isso em urina que é eliminada.
É um sistema perfeito de limpeza, mas quando os rins começam a falhar, as toxinas começam a se acumular no sangue. A ureia, que é um produto do metabolismo das proteínas, começa a subir. A creatinina, outro resíduo, também sobe. O potássio pode ficar desregulado, o cálcio e o fósforo saem do equilíbrio, e tudo isso junto cria um ambiente tóxico no sangue que causa essa coceira sistêmica, ou seja, uma coceira que afeta o corpo todo. É um problema interno, não da pele. A pele em si está normal. O problema está no sangue que circula por baixo dela. O mais perigoso da doença renal crônica é que ela é uma assassina silenciosa. Você pode perder uma parte importante da sua função renal sem ter sintomas claros. Os rins têm uma capacidade incrível de compensação. Mesmo quando já perderam 50% da função, eles ainda conseguem fazer o trabalho básico e você não sente nada. Mas quando os sintomas começam a aparecer, quando surge essa coceira insuportável, a fadiga extrema, o inchaço, as câimbras, a falta de ar, nessa altura o dano pode ser severo. E aqui está o problema: a doença renal crônica, uma vez estabelecida, não tem cura. Você não pode regenerar os rins. O que os médicos fazem é tentar retardar a progressão, controlar os sintomas, evitar que piore. Mas se chegar ao estágio final, a única opção é diálise ou transplante. A diálise é quando você precisa ir a uma clínica 3 vezes por semana, ficar conectado a uma máquina por 4 horas para que ela faça o trabalho que seus rins não fazem mais. É um tratamento que salva vidas, mas é cansativo e limitante. Por isso, detectar a doença renal cedo é tão importante se você sofre de uma coceira por todo o corpo que não melhora com nada, especialmente se você também tem pressão alta, diabetes ou familiares com problemas de rim. É fundamental que consulte um médico. E aqui vai uma informação importante: a pressão alta e o diabetes são as duas principais causas de doença renal crônica. Se você tem uma dessas condições e não está tratando direito, seus rins estão em risco. A pressão alta danifica os vasos sanguíneos dos rins. O diabetes danifica os filtros dentro dos rins. Ambos podem levar à insuficiência renal. Um simples exame de sangue e de urina pode detectar um problema renal a tempo. O exame de sangue mede a creatinina e calcula a taxa de filtração, que mostra quão bem seus rins estão funcionando. O exame de urina procura por proteína ou sangue, que são sinais precoces de dano renal. São exames baratos e rápidos, podem fazer toda a diferença. Agora vamos ao terceiro e último lugar, onde a coceira pode ser um sinal de perigo. E esse é o mais enganoso porque é pequeno e localizado. Estou falando de uma coceira persistente em um único ponto do seu corpo. Pode ser uma pinta que de repente começa a coçar, uma mancha pequena que não vai embora, ou uma feridinha que nunca sarei e sempre coça. Muitos descartam isso pensando: com certeza roçou em alguma coisa ou é só uma espinha. E aí, deixam passar semanas, meses, sem dar importância. Mas essa coceira localizada pode ser um dos primeiros sinais de um câncer de pele, como o carcinoma de células basais, ou o mais perigoso, o melanoma. O câncer de pele é o tipo de câncer mais comum no Brasil e a incidência está aumentando. Isso tem muito a ver com a exposição ao sol ao longo da vida. Aqui no Brasil, onde o sol é forte, o risco é ainda maior, porque esses cânceres de pele coçam. As células cancerosas, ao crescerem de forma descontrolada, podem liberar substâncias que irritam as fibras nervosas da pele ao redor. É como se o corpo estivesse tentando chamar atenção para aquela área. Às vezes, a coceira aparece até antes de que as mudanças na lesão sejam muito evidentes. Você pode ter uma pinta que sempre foi normal e de repente ela começa a coçar, ou pode aparecer uma manchinha nova que coça desde o início. Esses são sinais de alerta. A famosa regra do ACD ajuda a identificar sinais suspeitos de melanoma. A de assimetria, se os dois lados da pinta não forem iguais, é suspeito. B de bordas irregulares. Pintas suspeitas, T bordas dentadas. C de cor variada, várias cores diferentes na mesma pinta, é suspeito. D de diâmetro grande, pintas maiores que 6 milímetros merecem atenção. E de evolução, qualquer mudança em uma pinta existente é um sinal de alerta. Mas eu acrescentaria mais uma letra, o C de coceira. Se uma pinta começa a coçar sem motivo, isso deve ser investigado.
Pintas normais não coçam. A regra é simples. Qualquer lesão nova na pele que coce, sangre, mude forma ou não saia em algumas semanas deve ser avaliada por um dermatologista. E se uma pinta que você já tinha começa a coçar sem motivo, marque uma consulta sem demora. O câncer de pele, quando detectado cedo, tem altíssimas taxas de cura, mais de 95% de chance de cura se for pego no início. A remoção de um câncer de pele inicial é um procedimento simples feito no consultório com anestesia local, mas um câncer avançado pode exigir cirurgias grandes, quimioterapia, radioterapia, tratamentos pesados. Então, presta atenção na sua pele, examina teu corpo regularmente e qualquer mudança, procura um dermatologista. Proteção solar também é fundamental. Usa protetor solar todos os dias. Evita o sol das manhãs às 4 da tarde. Usa chapéu, óculos de sol, roupas de manga comprida quando for ficar muito tempo ao sol. Eu sei que o que acabamos de falar é alarmante. É normal que você esteja pensando em cada pequena coceira que sentiu. Ouvir palavras como câncer, falha renal ou falha hepática assusta. Mas antes que o pânico se instale, quero que você inspire fundo, porque a chave não é viver com medo, mas sim com conhecimento. Vamos recapitular rapidamente. Coceira intensa nas palmas e plantas, principalmente à noite. Pense no fígado. Coceira generalizada e desesperadora no tronco e pernas. Pense nos rins. Coceira em um só ponto sobre uma pinta ou lesão. Pense no câncer de pele. Agora, parte boa. A imensa maioria das coceiras são por causas benignas. A mais comum em idosos é a pele seca. Com a idade, a pele perde sua capacidade de reter água. Outras causas frequentes são dermatites, alergias ou estresse. Para coceiras comuns, os conselhos são simples: beba água suficiente. Use sabonetes suaves sem perfumes. Prefira roupas de algodão. Depois do banho, com a pele ainda úmida, aplique um bom creme hidratante. Evite coçar com as unhas. Melhor pressionar suavemente ou aplicar com pressas frias. Mas essa é a mensagem mais importante do vídeo. Se a sua coceira é diferente, se dura mais de 2 semanas, se é tão intensa que não te deixa dormir, se não melhora com os cuidados básicos, ou se vem acompanhada de outros sintomas, como cansaço extremo, perda de peso, febre, suores noturnos ou cor amarelada na pele, não duvide nenhum segundo. Consulte seu médico imediatamente. Um simples exame de sangue pode ser a diferença entre detectar um problema grave a tempo e enfrentar uma situação muito mais complicada. São exames básicos disponíveis em qualquer laboratório, cobertos pelo SUS e por todos os planos de saúde. Você coleta sangue de manhã e em poucos dias tem os resultados. Esses resultados podem revelar problemas que você nem imaginava. Lembra do João? Se ele tivesse ido ao médico quando a coceira começou, teria evitado tanto sofrimento. Essa é a diferença que o diagnóstico precoce faz. Tudo começa com você prestando atenção aos sinais que seu corpo te manda. Seu corpo é sábio. Ele te avisa quando algo não está certo, mas você precisa escutar e agir. Por favor, não ignora esses sinais. Se a coceira é persistente, intensa ou vem com outros sintomas, vai ao médico. Pode salvar tua vida. E mesmo que não seja nada grave, você vai ter a tranquilidade de saber que está tudo bem. Essa paz de espírito não tem preço. Resumindo tudo, seu corpo te fala através de sinais. A coceira pode ser um desses sinais importantes. A maioria das coceiras é benigna e responde a cuidados simples, mas se a coceira é diferente, persistente, intensa, não espera. Procura um médico, faz os exames, cuida da tua saúde. A detecção precoce salva vidas. Um simples exame de sangue, uma simples consulta médica, podem fazer toda a diferença entre uma vida longa e saudável e um diagnóstico tardio. Tu mereces viver bem, tu mereces ter saúde e qualidade de vida. Seu corpo é teu maior tesouro. Cuida dele, escuta ele, respeita os sinais que ele te manda e procura ajuda quando precisar. Os médicos estamos aqui para te ajudar, para te guiar, para te cuidar. Não tem vergonha, não tem medo. Obrigada por me acompanhar até o final deste vídeo. Obrigada pela tua paciência e pela tua confiança. Sou a doutora Karen Hiller e teu bem-estar é minha maior prioridade. Se esse vídeo te ajudou, compartilha com alguém que você ama.
pode ajudar a salvar uma vida. Cuida-te bem, escuta teu corpo e lembra sempre: a melhor medicina é a prevenção. Quando prestamos atenção aos sinais, quando agimos a tempo, quando cuidamos de nós mesmos com carinho e conhecimento, estamos escolhendo uma vida mais longa, mais saudável e mais feliz. E essa escolha está nas tuas mãos. Não deixa passar os sinais. Não ignora os avisos. Teu corpo merece ser ouvido. Tu mereces viver plenamente sem medo, mas com sabedoria. Nos vemos no próximo vídeo com mais informações importantes para cuidar da tua saúde.